E a Vaza Toga traz mais revelações sobre Alexandre de Moraes. Desta vez, a Folha de São Paulo traz à tona novas irregularidades cometidas pelo ministro do STF. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Gente, uma nova reportagem da Vaza Toga, publicada hoje mesmo pela Folha de São Paulo, está destruindo, despedaçando, acabando completamente com 3 mentiras ditas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos seus colegas do Supremo. Mentiras essas sobre os abusos e as ilegalidades que estão sendo expostos todos os dias na Vaza Toga. Mentiras deslavadas, está faltando óleo de peroba lá no Supremo Tribunal Federal. Fica aqui comigo para você entender, fica até o final e você vai entender, conhecer essas 3 mentiras que a Vaza Toga acabou de mandar para o espaço. Quando você olha a manchete que veio à tona hoje, a manchete da Folha de São Paulo, ela é até muito bondosa. Ela disse: processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes no uso do órgão do TSE. Gente, não tem nada ali de erro e contradições, revela ilegalidades, revela abusos e mais. Revela que o que o Moraes está falando agora para tentar justificar os seus erros junto com o Supremo Tribunal Federal são grandes e deslavadas mentiras. Para contextualizar rapidamente, essa matéria da Folha, ela relembra o caso do deputado estadual Homero Marchesi, que é do estado do Paraná, que teve as suas contas e redes sociais todas bloqueadas de forma ilegal pelo ministro Alexandre de Moraes por vários meses. A história inteira do Homero você consegue conferir aqui no canal, onde eu já fiz uma live com ele, também fiz alguns vídeos contando em detalhes o que aconteceu. Mas vamos direto aqui para as mentiras que o Moraes contou e que a Folha acabou de desmontar hoje. A primeira mentira que o Moraes contou foi que todos os relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE seriam contra pessoas já investigadas no inquérito das fake news ou então naquele inquérito das milícias digitais, ambos sob a relatoria do Moraes lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro disse isso na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal no último dia 14, logo depois que começou esse escândalo do Vaza Toga. E o Gilmar Mendes, adivinhe, ele também repetiu essa mentira numa entrevista para a Band. O que eles querem dizer com essas mentiras? Eles querem dizer aqui é que o ministro Alexandre de Moraes ele não teria usado o TSE para iniciar novas investigações. Porque se ele tivesse feito isso, ele seria evidentemente suspeito e mais. Essas novas investigações seriam completamente fora das atribuições do TSE. Por isso que eles criaram essa história. Mas a nova matéria desmascarou essa mentira. Dá uma olhadinha no vídeo do Moraes em que eles criaram essa historinha para boi dormir. Confere aqui comigo. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Gente, o que veio hoje à tona mostra que isso aí é uma mentirama. As alegações dos ministros são uma mentira deslavada porque a matéria de hoje provou que o Moraes pediu relatórios para esse órgão de combate à desinformação do TSE contra o Homero Marchesi, que não era, nem nunca foi investigado no inquérito das fake news, nem naquele das milícias digitais. Vocês podem ver que eu estou aqui fazendo vídeo aqui do aeroporto de São Paulo. Eu parei a minha viagem porque eu estou muito indignado, é muito absurdo o que está acontecendo. A última matéria da Folha sobre o bloqueio das contas de brasileiros que protestaram contra os ministros lá em Nova York também mostrou isso, porque o Moraes ele pedia relatórios e bloqueios em tempo real
contra pessoas novas, ou seja, novas investigações, enquanto os protestos aconteciam. Então não tem isso de que só era usado para investigações que já estavam em curso e ele estava pedindo como ministro daquelas investigações, diligências. Não, ele estava pedindo novas investigações que o TSE não poderia começar e que ele, como ministro, não poderia iniciar sob pena de ser suspeito. E aí ele não poderia atuar, mas aí eles fraudavam os relatórios para esconder a iniciativa dele, para que ele pudesse atuar e julgar, violando a lei de responsabilidade, a lei dos crimes de impeachment, a lei dos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a segunda mentira do Moraes foi a de que ele teria analisado todos os recursos e petições, tanto dos investigados, das partes e da Procuradoria-Geral da República, que teriam sido levados por ele para análise do plenário do STF em recursos chamados de agravo. É tão absurda essa fala que eu vou mostrar aqui para você não achar que eu estou desvirtuando o que o ministro falou. Confere aqui comigo o que ele falou e depois vou te mostrar que é mais uma mentira deslavada. Então, presidente, não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu só tenho novamente agradecer a Vossa Excelência, ao ministro Decano, aos meus pares, ao Procurador-Geral da República, e dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil. Obrigado, presidente. Mentira, mentira, mentira do ministro. E aquilo que ele chama de notícias fraudulentas, fake news, que ele quer combater, é a verdade. Para você ver como é perigoso esse suposto combate a fake news que o Supremo quer empreender. Mentiras e mais mentiras do ministro do Supremo Tribunal Federal. A reportagem da Folha, que teve acesso ao processo sigiloso do Homero Marchese, mostra hoje que Moraes não analisou e nem levou ao plenário do Supremo os recursos apresentados pelo Homero, pela Procuradoria-Geral da República e até mesmo pelo Twitter. Gente, a ilegalidade era tão grande, era tamanha, que não só o Ministério Público recorreu, que é um órgão independente e imparcial, mas até o Twitter recorreu dos bloqueios das contas do Homero Marchese. Acompanha aí comigo, gente. Você tem ainda uma terceira mentira do Moraes que começou aí, que foi o fato de que ele alegou que o plenário do Supremo manteve todas as decisões dele. Ministro, o senhor não se cansa de ser pego em mentira? Bora lá! O Moraes ele mandou bloquear as contas do Homero no dia 13 de novembro de 2022. Guarda aqui comigo a data, tá? 13 de novembro foi quando o ministro mandou bloquear a conta do Homero com base no relatório equivocado, na verdade fraudado, do TSE. Aí a PGR não tinha acompanhado, nem tinha feito nenhum pedido nesse caso e só teve acesso aos autos em 16 de novembro, 3 dias depois. E aí foi no dia 21 de novembro, 8 dias depois, que a PGR entrou com um recurso para derrubar a decisão de Moraes, dizendo que era ilegal. Sabe o que a PGR estava dizendo na época? Que não só Alexandre de Moraes ele cometeu um erro, mas que era ilegal usar o órgão de combate à desinformação do TSE para investigação criminal. Ou seja, gente, a PGR ela já estava dizendo naquela época o que a gente já dizia e o que agora ficou escancarado. Só que o Moraes, ele não analisou nenhum desses recursos e nem enfrentou os argumentos das defesas. Ele liberou o Twitter e o Facebook do Homero só um mês e meio depois, sem analisar os recursos, e simplesmente se esqueceu do Instagram do Homero, que era a principal conta dele, que ficou 6 meses desativado. Ele ficou 6 meses sem Instagram, justamente no final do mandato dele de deputado estadual, momento em que ele estava prestando contas do seu mandato para a população, para os eleitores. E lembrando ainda que foi o Homero quem processou a União por conta dos abusos do Alexandre de Moraes e ganhou. O juiz federal deu para ele uma indenização de 20 mil reais. E aí o que aconteceu? Adivinha? O Moraes derrubou a sentença que condenava a União
E condenar a União é condenar indiretamente o ministro, porque a União pode cobrar depois os valores do ministro que foi responsável pelos abusos. Então, quando o Moraes derrubou a sentença do juiz que condenava a União e indiretamente ele, o que a gente tem aí na prática é Moraes inocentou Moraes. O que é evidentemente absurdo, é pra lá de ilegal. A gente tem vídeo disso aqui também no canal, se você quiser saber mais detalhes sobre o tamanho desse absurdo. E se você gostou dessa análise, gente, que eu estou fazendo aqui do aeroporto, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar. Eu vou entender que isso está sendo importante para vocês e vou me dedicar para que a gente possa usar a nossa voz conjunta, erguer a nossa voz com o seu like, com a sua curtida, com o seu compartilhamento contra os abusos que acontecem no Supremo Tribunal Federal. Então compartilha também nos seus grupos de WhatsApp e se inscreve aqui no canal. E, gente, vamos ser francos, se você quer lutar, como eu quero, contra esses abusos todos, a gente tem que erguer a nossa voz, isso é essencial, você tá aqui, a gente tá junto aqui, mas só tem um jeito de verdadeiramente vencer esses abusos, que é por meio do nosso voto nesse ano. Porque o sistema se blinda. A gente precisa votar em candidatos que se comprometam a lutar contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Tem muita gente quietinha, na moita, que não quer enfrentar os poderosos, que baixa as suas orelhas. A gente tem que votar nas posições de relevantes de representatividade, prefeitos, vereadores, porque eles que vão se tornar depois de 2026 candidatos a deputado estadual, federal, ou vão apoiar e eleger esses candidatos. A gente precisa botar nessas posições, nesse ano de prefeito e vereador, candidatos que tenham esse compromisso. E eu quero dizer para você uma coisa, o Partido Novo é aquele que tem mais representações e ações judiciais contra os abusos do Alexandre de Moraes. É que tem o Marcel Van Hatten, que entrou com a CPI do abuso de autoridade contra os abusos do Supremo. É o partido que tem o Eduardo Girão, que entrou e está coordenando o pedido de impeachment que agora está sendo oferecido e que está sendo coletadas as assinaturas dos deputados contra o ministro Alexandre de Moraes. E nós vamos continuar a agir de todas as formas possíveis dentro da legalidade para acabar com essa tirania judicial. Mas vou ser franco com vocês, a gente não vai conseguir sozinho, a gente precisa da sua ajuda. Então não deixa de assinar o abaixo assinado pelo impeachment de Moraes e nessas eleições use a sua maior arma, use o seu voto. Nessas eleições, vote 30, vote contra os abusos judiciais, vote nos candidatos do Partido Novo.